Bom dia, irmãos queridos, bom dia, Igreja do Senhor. Mais um domingo diante do nosso Deus. Vamos trazer para vocês uma palestra denominada Palavra para a Família nessa escola dominical de hoje. Essa palestra foi iniciada no mês de fevereiro, uma aula presencial aí na igreja, e agora nós vamos retomar porque fomos interrompidos pela pandemia. Nós vamos trazer e mostrar para a igreja que a família é a casa que Deus planejou e quer. E queremos iniciar essa palestra com Josué 24:15, que nos diz: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é bom, irmãos, sabermos que temos um Deus a quem podemos servir e dedicar toda a nossa vida. Queridos irmãos, nós já apresentamos o módulo 1, como dissemos, na aula presencial aí na igreja, a Bíblia como a única fonte inspiradora de vida em família. Hoje será apresentado o módulo 2, tendo por tema o papel da família no contexto do reino, homem e mulher, casados ou solteiros, e os seus papéis na vida familiar. E nas próximas aulas traremos o módulo 3 e o módulo 4, com os seguintes títulos respectivos: os pais, sacerdotes, abençoadores ou amaldiçoadores da família, divórcio versus perdão, os filhos, sua educação e vida de acordo com o mandato espiritual. Irmãos, devido ao grande espaço, a lacuna de tempo existente entre a última aula que foi dada, nós resolvemos fazer um pequeno resumo onde queremos colocar para os irmãos alguns dados que foram ministrados, os tópicos mais importantes que foram ministrados na aula passada. Na aula passada foi colocado que as famílias devem ser desafiadas a receberem e viverem a palavra de Deus. Elas têm que confiar, e essa confiança vem por intermédio do Espírito, que a palavra é a única fonte de conhecimento e ferramenta transformadora das vidas dos homens e das famílias, né? Deve ser colocado também, deve ser internalizado que o casamento foi estabelecido por Deus para unir o homem e mulher em um relacionamento real e vivo. Não um relacionamento de brincadeirinha, ou não um relacionamento que começa hoje e pode terminar a qualquer dia. Não um relacionamento superficial, mas um relacionamento firmado pela aliança de Deus conosco, né? Uma aliança de amor, de vida. E essa aliança de vida do Senhor Jesus é muito bem representada pela família diante do mundo. A família dos crentes, a família de Deus é diferente do mundo, é diferente da família do mundo. A família não se desenvolveu como muitas pessoas do mundo, como muitos historiadores pregam e acham. A família ela foi planejada, a família foi transformada, a família foi edificada por Deus. A família é imutável. Deus abençoou o homem e mulher e os fez uma só carne. E lhes deu o desejo de serem pais, lhes deu o desejo de serem unidos pela fé. A família é esse vínculo, é esse eterno vínculo de vida de Deus com a igreja, de Deus com os homens e representante, fotografia de Deus para o mundo. Então, irmãos, vamos agora iniciar um novo módulo e vamos estar discorrendo a partir daqui de como é importante o papel da família nesse contexto que Deus coloca para nós. Irmão, então vamos iniciar o módulo 2, que tem por tema o papel da família no contexto do reino. Homem e mulher casados ou solteiros e os seus papéis na vida familiar. Em Gênesis 2:18, o Senhor nos diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus viu que o homem estava só, viu que isso não era bom para o homem, e Deus resolveu criar para o homem
A mulher, a auxiliadora idônea. Essa auxiliadora que Deus criou é aquela que vai sustentar, é aquela que vai andar passo a passo com o homem, é aquela que vai prestar assessoramento, é aquela que tem que deter conhecimento, não só um conhecimento superficial, mas o conhecimento do lar, o conhecimento dos trejeitos do marido, o conhecimento dos filhos, da casa, trazer para dentro do lar todo o conhecimento que a sua relação lá fora de casa ou dentro de casa produz. Por isso ela é idônea, porque ela é verdadeira ao falar. Ela tem que ser verdadeira ao transmitir todas as suas opiniões. Ela é bênção para a vida do homem. Por amor, Deus trouxe uma auxiliadora para o homem. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Demonstra o amor de Deus nas nossas vidas. Assim, irmãos, quando pelo casamento se forma uma família, nasce um novo espaço sagrado, um espaço no mundo, aonde Deus reserva para que os valores do reino sejam estabelecidos e sejam demonstrados ao mundo, demonstrado na própria igreja, demonstrado entre os entes da família mesmo, né? O reino é implantado na família, como é implantado no coração do homem e da igreja, para que seja vivido e seja vivido com alegria. E nessa perspectiva, o lar cristão precisa se tornar o próprio reino de Deus, local de sua santa morada, local de felicidade, local de alegria, local de esperança, local de amor, local de proteção, local de aconchego, nunca local de confusão, nunca local de violência. O reino de Deus se estabelece em amor diante dos seus filhos, dentro das suas casas. Por isso que a palavra de Deus fala que se um homem não consegue controlar ou governar sua casa, que dirá a pretensão dele de governar a igreja, ou de dirigir a igreja, ou de prestar assistência à igreja, ou de ser um oficial da igreja. Irmãos, em Marcos 10, 6, 8, o Senhor Deus nos diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas um só, uma só carne. Assim, irmão, nós conseguimos ver que Deus pega dois indivíduos e une esses dois indivíduos, e esses indivíduos se tornam um só corpo, uma só carne, tendo uma só cabeça, Cristo Jesus. Mas esses dois indivíduos continuam responsáveis ainda pelos seus atos, pelos seus pecados, pelos seus acertos, pelos seus desacertos, né? Então, existe nesse convívio de um só corpo diante de Deus, estabelecido pelo casamento, duas pessoas que em muitas coisas são diferentes, em que muitas coisas são iguais e que são responsáveis pelos seus atos, por tudo aquilo que faz. Essas pessoas, os indivíduos, é que vão prestar conta a Deus pelos seus atos quando da volta de Cristo ou quando Cristo nos levar. Isso é muito interessante, porque às vezes nós achamos que só o homem é responsável por uma boa vida no lar. Contudo, o macho sempre será responsável pela morte da sua família. Mesmo havendo a existência de dois indivíduos, se a família sucumbir, se a família deteriorar, se vier sobre a família o divórcio, o macho, o homem, é o responsável pela morte da sua família. E não temos dúvida disso, e nós vamos mostrar isso, inclusive, na palavra de Deus. E que os homens prestem atenção, que os maridos prestem atenção no que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, nos fala em Ezequiel 18:4 que todas as almas são do Senhor Jesus, como a alma do Pai, também a alma do Filho. Todas as almas são do Senhor Jesus. Mas nos esclarece também que a alma que pecar, essa alma morrerá. A palavra de Deus é bem clara nesse sentido.
ela é bem transparente, é bem direta. Aquele que pecar será responsabilizado pelo seu pecado. Ninguém será responsabilizado pelo meu pecado. Apenas eu serei, diante de Cristo, responsabilizado pelo meu pecado. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, essa pessoa que não tem cuidado com os seus e nem dos que estão próximos dele, tem negado a fé. É pior do que o descrente. O marido que não cuida da mulher, a mulher que não cuida do marido, o marido que trai, ou a esposa que trai, o marido que briga, ou a esposa que briga, tem negado a fé. Quem são eles? Onde estão? Não estão vivendo dentro das perspectivas do reino de Deus. Estão afastados do reino. Estão como descrentes, se não forem descrentes. Por isso que quando os homens perguntaram a Cristo, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele falou, olha, o que falou Moisés para vocês? O que está escrito na palavra de Deus? E eles, acredito que raivosamente responderam, né? Tornaram a responder Jesus. Nos permitiu dar carta de divórcio às nossas mulheres e nos permitiu repudiá-las. Ora, será que realmente é isso que Deus mandou Moisés falar? Mas Jesus, eu fico imaginando que Jesus deve ter sido, porque Jesus era forte, porque ele é Deus, e era um homem forte, era um homem conhecedor da lei. E Jesus lhes disse, por causa da dureza dos vossos corações, vocês estão enganados. Moisés permitiu vocês darem carta de divórcio, não é porque Deus concorda com o divórcio, não, porque Deus repudia o divórcio. Deus decretou a Moisés dar a vocês essa determinação por causa da dureza no coração de vocês, para proteger aqueles que estão perto de quem tem coração duro. Por isso, Moisés vos deixou escrito este mandamento. Porque sois perversos, porque não sabem perdoar. O homem é assim, mulher, fêmea ou macho, fora de Cristo nós somos assim. Somos arrogantes, queremos só o nosso bem, queremos só o nosso conforto. E quando isso está acontecendo dentro da nossa casa, nós temos a condição de olhar para nós mesmos e de olhar nos olhos um do outro e verificar, olha, quem nós somos, que cristão nós somos. Por que estamos fazendo isso um com o outro, com a carne da nossa carne? Carne da minha carne. Meus irmãos, Deus jamais desejou um divórcio. Deus jamais desejou a quebra de alianças. Isso é importante que nós guardemos isso no nosso coração. É muito importante. Por isso, irmãos, o profeta nos diz que o Senhor foi testemunha da aliança entre o homem e a mulher da mocidade dele, com a qual tu fostes desleal. Olha, eu fui testemunha da aliança sua com a sua mulher. E eu sei que você foi desleal a ela. Ela era sua companheira, eu a coloquei como sua companheira. Ela é a mulher da tua aliança, a mulher que você tirou da casa dos pais dela, trouxe a minha presença e falou diante de mim que estava agora fazendo uma aliança e que nessa aliança, essa mulher, você seria leal a ela e a protegeria. Não fez o Senhor um? Não fez o Senhor de vocês dois uma só carne? Mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Deus fez um? Porque Deus faz esse milagre? Ora, naquele contexto, no contexto deste texto, era para que fossem preservadas famílias e que a descendência do Senhor viesse ao mundo.
o descendente viesse ao mundo. Mas no contexto nosso de hoje, ele busca a lealdade dessa descendência que clama e chama ele como por pai. Aí o profeta fala, então, portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Não sejais infiéis com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. O Senhor Deus de Israel, repetindo, o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Olha, o que adianta você não repudiar e violentar as pessoas, violentar a sua esposa? Deus odeia o repúdio, porque o seu coração é duro, ele te dá a carta de divórcio. Mas Deus não quer que seu coração se endureça. Deus quer que seu coração seja transformado, seja santificado. Deus não deseja nem o repúdio e nem a violência. Por isso que o Senhor diz e repete, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E essa infidelidade não é só à esposa, essa infidelidade é principalmente ao Senhor, ao Deus de Israel. A palavra de Deus continua a nos falar e nos diz em Zacarias 11:17, ai do pastor inútil que abandona o rebanho. E quem é o pastor que abandona o rebanho? Não é só o pastor mesmo, o pregador, o responsável pela igreja, o sacerdote. É o pastor, é qualquer pastor. É o sacerdote do lar. É o homem que Deus separou para cuidar de ovelhas, para cuidar de pessoas. E nós, irmãos, como maridos, como esposos, fomos separados por Deus para cuidar das nossas esposas. Se nós abandonarmos o compromisso que fizemos diante de Deus e deixarmos nossas esposas simplesmente porque as rugas chegaram, porque às vezes podem falar demais, porque temos várias discordâncias, várias desavenças, se por causa dessas coisas abandonarmos nossas esposas, nós estamos dizendo para nós mesmos que Cristo pode nos abandonar por causa dos nossos pecados. Irmãos, por isso que a palavra nos diz que como bispos da nossa casa, não só como bispo da igreja do Senhor, mas como bispo das nossas casas, temos que ser irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é reconhecer que é pecador, reconhecer suas falhas, nossas falhas, e pedirmos socorro a Cristo. Pedir a intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas, uma intervenção transformadora, para que sejamos diferentes, que sejamos esposos de uma só mulher, para que sejamos temperantes, sóbrios, modestos, hospitaleiros, aptos para ensinar dentro e fora da nossa casa. Não dado ao vinho, não se embriagar, não ser irresponsável com a bebida, não ser violento. Ao pedir socorro para Cristo, para que sejamos transformados, vamos começar a trabalhar no sentido de sermos cordatos, inimigos de contenda, de querermos viver com apenas o que temos. Nada contra crescer, nada contra melhorar, mas tudo contra querer ter o que não se pode ter. Querer pegar o que não é seu, do que não é nosso para pegar. Devemos buscar do Senhor Jesus governar bem a nossa casa, sem estar imprimindo nenhuma violência em ninguém, sem estar obrigando as pessoas a serem escravas.
Devemos estar trabalhando em amor com nossas esposas, criando os nossos filhos sob disciplina de Deus, não sob a disciplina raivosa do homem, sob a disciplina amorosa de Deus, que corrige, porque ama. E devemos ter respeito, não só pelas pessoas que estão dentro da nossa casa, mas também pelos nossos vizinhos, que nos veem aos fins de semana, saindo com a Bíblia na mão para ir à igreja, e depois vem gritarias horrorosas, palavrões horrorosos, choro e ranger de dente dentro da nossa própria casa, irmãos. Temos que ser cuidadosos, irmãos. Temos que ser verdadeiros cristãos. Temos que mostrar não só para nós mesmos, mas para todos que estão ao nosso redor, que a nossa família reflete o que é o reino de Deus, um reino de amor, um reino de paz, mesmo com todos os problemas que venhamos a ter. Porque a nossa reação aos problemas não pode, não deve ser a reação do mundo. Assim, esposa, dentro da nossa casa, não pode se achar as contendas do mundo. Então, por isso, Deus falou que você tem que ser virtuosa. Deus nunca falou que você deve ser violentada, magoada, machucada, cerceada. Isso é engano do mundo. Engano aí do ismo, feminismo, machismo. A palavra de Deus fala, lá em Gênesis, que Deus criou homem e mulher. Ele criou homem e mulher e deu ordem para que os dois dominassem a terra. Colocou os dois em um mesmo plano. Apenas deu papéis diferentes a cada um deles. Então você tem que ser virtuosa. Isso é um mandado de Deus, uma determinação de Deus para você. E sabe aonde se acha a mulher virtuosa, esposa? Na palavra, dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te dar valores que vão exceder a finas joias. Não se deixe enganar por vãs palavras do mundo. De que mulher tem que ser assim, assado, igual, diferente. A mulher tem que ser de Deus. Ela tem que ser serva de Deus, serva do Pai que a criou, obediente. Irmãs, queridas irmãs, ser servo é para todos aqueles que querem liderar, é para todos aqueles que querem estar na frente. E você foi colocada por Deus na frente da sua casa como uma conselheira fiel, como uma pessoa de alta capacidade de percepção. Agindo você debaixo das determinações divinas, não faltará ganho na sua casa. O seu marido vai se sentir tranquilo todos os dias da vida dele. Ele vai estar tão bem, tanto ele quanto você vão estar tão bem, que em qualquer lugar que vocês estiverem, seja dentro da casa de vocês, seja no trabalho de cada um de vocês, ou seja no trabalho do marido, seja onde quer que vocês estejam, ele vai ser estimado, seu esposo vai ser estimado. Na sua presença ou na sua ausência, ele vai ser estimado. Todos que entrarem na sua casa, vai ver que ali não reina preguiça, que ali se come do melhor, independente de sua casa ser simples ou ser uma casa extremamente luxuosa. Todos vão ver os procedimentos dos seus filhos e vão ver como eles te respeitam e como eles têm dentro de si guardado o seu exemplo. Todas as vezes que o seu marido, irmã,
queridas esposas, todas as vezes que os maridos, se forem verdadeiramente servos de Deus, chegarem em casa, vão ter que reconhecer pelo Espírito Santo que vocês são formosas, que vocês são mulheres que temem a Deus. E por isso serão sempre amadas e louvadas. Olha, queridas esposas, a responsabilidade de um lar cristão, de um lar que reflita o reino de Deus, também é de vocês. Irmãos, após focarmos grande parte da nossa palestra, dessa nossa escola dominical, a família que Deus quer, a família que Deus planejou, vamos falar um pouco do papel do marido no lar. Para você agora, marido, para nós, a palavra de Deus decreta que nós devemos amar nossas esposas, nossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo nos entregarmos por elas, como Cristo fez com a igreja. Temos feito isso, meus irmãos? Temos vivido isso? Acredito que viver isso deva ser muito difícil, ou quase que impossível. Isso é uma situação quase que raia as barras da impossibilidade. Mas existe um parâmetro, um texto bíblico que vai nos levar a refletir e vai nos fazer ver se estamos ou não estamos cumprindo com o que Cristo nos determinou. O Senhor Jesus, ele se humilhou, ele veio à terra, ele se encarnou, ele andou entre pessoas pecaminosas, pessoas mal cheirosas pela lepra do pecado. Ele se sujeitou à morte de cruz. Ele foi ressuscitado e hoje está à destra do Pai, advogando a nosso favor. Nos mandou seu Espírito para nos fortalecer e nos fazer lembrar de tudo que ele ensinou. Ele é extremamente bondoso e amoroso com a sua igreja. Então, é muito difícil para nós, às vezes, imitarmos a Cristo. Mas nós não devemos desistir porque é difícil, porque é quase impossível. Nós temos que nos esforçar, nos desdobrar a cada dia, a cada hora, meu irmão. E jogarmos as desculpas fora e reconhecermos diante daquela pessoa que a gente ama o erro quando a gente errar. Admoestar a pessoa que nós amamos com amor. Não exigir dela o que ela não pode nos dar. Olha, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida de casados, nós temos que respeitar nossas esposas. Nós não só temos que respeitá-las, mas nós temos que protegê-las. Maridos desrespeitam suas esposas na frente de amigos, no quarto, no leito, nas relações íntimas. Maridos falam mal de suas esposas. Para que isso? Por que disso? Pecado, meus irmãos. Pecado que nós temos que chegar diante de Deus e pedir perdão. Vamos ver no texto de Coríntios 13, 4 a 11, se nós realmente estamos fazendo o que Cristo mandou nós fazermos. É para a nossa avaliação. É para que a gente possa se autoavaliar diante do Senhor Jesus. Primeira situação, nós somos pacientes com as nossas esposas? Se não somos pacientes, nós não a amamos, porque o amor é paciente. Nós somos benignos, somos pessoas boas para as nossas esposas.
mesmo errando, mesmo falhando, nós temos carinho, um carinho adequado por elas. Nós as tratamos bem. Nós somos pacientes, porque para amá-las, para nós amarmos as nossas esposas, nós temos que ser pacientes, porque o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, em briguinhas de ciúmes, porque se você se você tem brigas por ciúmes com a sua esposa, significa que você desconfia dela, você não crê naquilo que ela te fala. E se ela não está sendo digna de sua confiança, é porque está tendo algum problema, está tendo alguma dificuldade a ser solucionada. Então vocês têm que sentar à mesa e colocar tudo em pratos limpos. Mas ao colocar em pratos limpos, o que vier à mesa tem que ser perdoado, porque o amor perdoa. Porque o amor não se ressente do mal. Por que que tem que se colocar todas as coisas em pratos limpos, com respeito? Porque o amor quer isso, deseja isso. Irmãos, você é verdadeiro com a sua esposa. Você mente para ela. Você esconde coisas dela. Você fala para ela tudo o que se deve falar. Não deixa nada de fora. Meu irmão, maridos, se o seu amor acabou, é porque nunca foi amor, porque o amor jamais acaba. O amor é sacrificial, o amor é construído a cada dia por você mesmo diante de Deus, em relação não só à sua esposa, mas em relação às pessoas, pelo poder do Espírito. Se você fala que o amor acaba, você está falando que o amor de Cristo acaba em relação a você, e isso não é verdade. Oh, meu irmão. Quando Deus nos deu a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra dele, a santa palavra dele, ele nos deu a conhecer as coisas que eram em parte. Não existe desculpa, porque a palavra é que vai fazer você amar a sua esposa. E a palavra foi dada, a palavra está aí na sua mão, dentro da sua casa. Você é um leitor da palavra. Você lê a palavra com a sua esposa, com seus filhos. Se não, passe a ler. Irmão, você já não é mais menino. Você é homem, você tirou alguém de dentro da casa de alguém para cuidar e para formar uma nova família, uma nova estrutura diante de Deus. Então desista das coisas de menino. Desista das coisas do mundo. Abrace a sua esposa, pede perdão, peça perdão, se restabeleça. Não permita que nenhum ressentimento, nenhum tipo de ressentimento reine. E em Cristo você vai aprender que não é difícil amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nunca você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas sempre você vai procurar amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vamos em frente. Vamos falar agora um pouquinho mais do marido no lar. Vamos lá. Assim, irmãos, a palavra de Deus nos diz que o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Olha como é maravilhoso achar uma esposa e ter uma esposa. Quando Cristo nos resgata pelo poder do seu Espírito, isso vem ao nosso coração pelo ensino da palavra, pela pregação da palavra, e isso passa a morar em nós.
Meus irmãos, a palavra fala que você alcançou benevolência do Senhor. Sabe por que que nós alcançamos a benevolência do Senhor? Porque nós somos pobres. Falamos com súplicas. Nós somos humildes, nós fomos quebrantados pela palavra. Mas aquele que se acha rico, que se acha totalmente entendido das coisas, e que é ele o melhor do relacionamento, que é ele aquele que define as melhores formas do relacionamento, esse vai responder nas suas discussões, nas suas lutas, dentro da sua casa ou em qualquer lugar que estiver, com dureza, suscitando ira. Agora nós não, nós que somos do Senhor, vamos falar com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente com o nosso cônjuge, com súplicas, com simplicidade. Num contexto de guerra, no Velho Testamento, o homem recém-casado não podia sair à guerra, nem lhe era imposto qualquer encargo, qualquer trabalho, por 1 ano. Ficava livre em casa para promover a felicidade da esposa. Olha, hoje, nos dias de hoje, isso não existe, mas quando você chega em casa, quando você entra dentro da sua casa, quando nós entramos dentro da nossa casa, nós promovemos a felicidade com as nossas esposas, nesses momentos que nós estamos em casa. Meu irmão querido, maridos, a palavra de Deus manda que a gente goze a vida com a mulher que amamos. E fala que todos os dias de nossa vida são fugazes. E que tudo que existe debaixo do sol, a porção que nós temos de tudo que existe debaixo do sol, é esta. Viver uma vida regalada, uma vida tranquila, uma vida de paz, com a mulher que amamos. Meus irmãos, tudo que vier às nossas mãos, vamos fazer conforme as nossas forças e conforme os mandamentos do nosso Senhor. Porque quando nós morrermos, irmãos, se nós não tivermos sido sóbrios, benignos, amorosos, bons, tomadores de conta das ovelhas que o Senhor nos deu, certamente nós vamos prestar contas ao Senhor. Certamente nós vamos fazer isso. Então, maridos, sem muitas delongas, dobre o seu joelho, que nós possamos dobrar o nosso joelho. Porque o papel nosso é difícil. E apesar de sermos indivíduos, e aqui eu estou falando para o indivíduo, o homem, no lar, se a família desmoronar, a responsabilidade é sua, porque você é o cabeça do lar. Alguém pode falar que a responsabilidade não é total do homem, mas a responsabilidade é total do homem. Da mesma forma que a responsabilidade pela salvação da igreja é totalmente de Cristo. Então a responsabilidade da salvação do lar abaixo de Cristo é totalmente do homem, sim. Então vamos viver uma vida diferente. Vamos passar adiante e vamos falar um pouco do papel da mulher no lar. Então, irmãos, estamos chegando ao final dos nossos trabalhos, da nossa aula, da nossa escola dominical, e deixamos por último para falarmos do papel da esposa no lar. O casamento deve ser visto como um trabalho de equipe. A esposa e o marido precisam aprender a trabalhar juntos. Ambos são responsáveis para fazer o casamento funcionar. Isso é uma verdade. A responsabilidade é dos dois. A responsabilidade no sentido de cooperar para que isso ocorra é dos dois. E é individual, como nós falamos. Cada indivíduo vai ter que se esforçar e vai ter que prestar conta a Deus desse esforço que desenvolveu. Mas o mais importante é ser obediente.
E a esposa tem que ser obediente e obediente a Cristo. E sendo obediente a Cristo, ela vai se submeter a tudo o que Deus determinou para ela, com o coração aquebrantado. A palavra do Senhor nos diz que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas aos seus maridos. É difícil, né? É difícil, não é, mulheres? Esposas, é tremendamente difícil viver numa sociedade onde que fala que eu tenho o direito de ser o que eu quero ser, eu tenho direito à minha liberdade, o meu útero é meu, eu faço dele o que quiser, a vida é minha, eu protesto e exponho meu corpo aonde eu quiser. Eu acredito que deva ser muito difícil, não impossível, mas muito difícil. Ser submissa, essa palavra submissa, eu vejo que ela não foi uma tradução mais adequada, mas é uma tradução que fala de sustentação. A mulher sustenta o lar. Esse sustentar do lar não é necessariamente o financeiro ou a colaboração financeira da mulher. É de ser aquela pessoa que, tendo a percepção dos riscos, ameniza esses riscos. Mas se ela não fizer isso, ou aliás, se ela fizer isso, se ela amenizar os riscos, ela vai ser virtuosa. Mas se ela não fizer isso, nossa, ela vai fazer a casa dela desabar. Ela mesma, pelas próprias mãos, vai destruir a casa dela. E a palavra fala que ela tem que ser submissa ao próprio marido. E a palavra é impositiva. Aqui Deus não está falando para a mulher se tornar um zero à esquerda, se colocar como um zero à esquerda. Aqui o que Deus está falando é para ela reconhecer a autoridade do marido dela. Minhas irmãs queridas, aquelas que trabalham fora ou as que não trabalham, por que é tão simples se submeter a um chefe no emprego e não ao marido? Sabe por quê? Porque quando você precisa trabalhar, quando você precisa ganhar algum dinheiro, você sabe que se você desobedecer, a empresa te manda embora. Se você não cumprir as normas da empresa, as normas legais da empresa, a empresa te manda embora, o seu chefe te manda embora, se ele for homem ou mulher. Por que é tão fácil reconhecer isso no mundo e respeitar isso no mundo, e é tão difícil para a mulher reconhecer isso dentro do seu lar em relação ao seu marido? O que Deus está determinando aqui é ao marido. Porque Deus fala que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, o homem que tem Cristo como cabeça jamais vai vilipendiar a sua mulher. Olha, esposas, a relação com Cristo ela é diferente da relação com seu patrão ou com sua patroa, de respeitar, etc, etc. A relação com Cristo ela é diferente, muito diferente, porque se você não for obediente, Cristo não vai te mandar embora agora, mas é você que está te mandando embora da presença de Cristo. Você sabe por quê? Porque você nunca foi uma cristã. Uma cristã obedece ao seu Senhor. Uma cristã faz o que o seu Senhor faz. Uma cristã tem uma visão crítica das coisas. Ela certamente vai saber quando o seu marido a está maltratando, a subjugando, e quando às vezes o seu marido não tem um bom conhecimento e vai estimular o seu marido a ter um bom conhecimento da palavra de Deus. E o homem com um bom conhecimento da palavra de Deus, um homem temente a Deus, vai ser um bom marido. Pode ter certeza. Cheio de defeito, cheio de pecado, mas vai ser um bom marido.
E vai ser um bom marido e vai te agradar. Porque o homem que não assume a liderança de sua casa, a cadeira fica vazia. Por incrível que pareça, ele deixa de assumir, mas todos os dias, quando ele entra e sai da casa, ele vai sentir isso. E você vai se sentir sobrecarregada, minha irmã, por não estimular o seu marido, seu cabeça em sua casa. Da mesma forma que Cristo é o Salvador, né, da igreja, é o cabeça da igreja e Salvador da igreja, e o Salvador do nosso corpo, o seu marido é aquele que vai te trazer segurança, estando à frente das coisas, não sozinho, não autoritariamente, mas como aquele que ouve a sua conselheira, que estabelece uma relação ao que ouviu da sua conselheira com o que vai realizar. E realiza todas as coisas para o bem do seu amor, para glorificar a Deus e alegrar o amor da sua juventude. Assim, queridas esposas, mulheres, se buscarem um casamento, sejam submissas aos maridos naquilo que Deus determinou. E não só submissa, conselheiras e auxiliadoras. Cuidem das coisas de sua casa. Mulheres solteiras, sejam submissas ao Senhor e cuidem das coisas de Deus, porque esse é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, nós podemos dizer que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, que me poderá fazer o homem. Por isso eu amo meu Deus. Por isso eu confio nele, porque a palavra dele me diz que ele jamais me deixará. E assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Que Deus abençoe vocês, que na próxima oportunidade que nós encontrarmos para falarmos do lar, da família cristã, do papel do homem, da mulher, dos filhos, nós possamos encontrar uma casa melhor do que ela estava hoje. Um grande abraço e que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos conduziu. E nos perdoa, Senhor, se por algum momento deixamos de falar coisas necessárias para aqueles que estavam ouvindo. Mas, pelo teu amor e pelo poder do teu Espírito, traga ao coração desses homens e mulheres, pela leitura da palavra, todo o conhecimento necessário para terem uma vida digna e agradável diante do Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.